Olá, como vai? Vamos a mais uma devocional dos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Agora, a 15ª devocional dos 40 dias de jejum e oração por avivamento. A segunda condição para ter um avivamento verdadeiro é arrependimento. Veja o que diz a palavra de Deus. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:7. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 25 a 26. Arrependam-se, foi a pregação de João Batista e de Jesus Cristo. Arrependam-se de todos dos seus pecados e creiam no Evangelho. Marcos 1,15. Depois foi a pregação dos apóstolos. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Finalmente tornou-se a doutrina da igreja. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos 2,4. A mesma mensagem relevante para os nossos dias. Todos nós temos que arrepender-nos continuamente diante de Deus. A palavra arrepender na língua original do Novo Testamento é metanoia, que deve ser traduzida como pensar bem, aplicar a mente, considerar com a mente. O dicionário português define como ato de arrepender-se, pesar sincero de algum ato ou omissão, mudar de intenção ou ideia. Para ter um relacionamento correto com Deus, precisamos de arrependimento. Mas a pergunta que surge é: arrepender-me do quê? Primeiro, do pecado. O arrependimento sempre precede a confissão. Não podemos estar brincando com o pecado. Quando ficamos conscientes da seriedade que a Bíblia encara as nossas iniquidades, constatamos a nossa situação de miséria diante de Deus. Também da frieza espiritual. Precisamos nos arrepender também da frieza espiritual. Precisamos também nos arrepender da nossa frieza espiritual. Entramos numa rotina, nos acostumamos com as bênçãos de Deus, simplesmente frequentamos os cultos. A oração se torna um ato mecânico, a leitura da Bíblia uma obrigação. Entregamos dízimos e ofertas sem alegria. O reino de Deus é apenas um conceito na nossa mente e não uma vivência. Precisamos nos arrepender de não estarmos fazendo a vontade de Deus. Jesus nos exortou: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6:46. Colocamos em prática as nossas vontades, planos e ideias, e não aceitamos a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Nem sequer perguntamos a Ele: O que o Senhor quer que eu faça? Precisamos nos arrepender das más intenções do nosso coração. A Bíblia afirma que Deus nos julgará pela motivação que provocou a ação. Jesus disse: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5:27 a 28. Se começarmos a analisar nossa mente, nossas intenções e motivações, numa atitude de arrependimento, começaremos a reconhecer que o nosso coração sempre tem uma tendência para o mal e tomaremos a decisão de acertarmos com Deus. Há tantas outras atitudes das quais precisamos nos arrepender se quisermos ver um avivamento espiritual acontecendo. A melhor forma de termos arrependimento é pedindo ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ele acenderá sua poderosa luz sobre as nossas iniquidades. Então veremos quanto o nosso coração é mau, como nossas motivações são erradas, o tamanho do nosso egoísmo, e nos envergonharemos. Tentaremos até nos esconder da presença de Deus, mas estes serão os melhores momentos da nossa vida, porque experimentaremos o amor e a graça perdoadora de Deus. Aleluia. Alguns motivos de oração. Peça ao Espírito Santo para abrir o seu coração e mostrar o que há de errado. Arrependa-se e peça perdão a Deus.
Ore para que Deus envie o dom do arrependimento sobre nossas igrejas e nação. Ore para que o povo brasileiro se volte para Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor sonde os nossos corações e as nossas mentes. Nos mostre aquilo que está errado e que nos conduza a um verdadeiro arrependimento, a confissão de pecados, uma transformação de vida. Que haja, Senhor, a manifestação do dom do arrependimento no seio da tua igreja e da nação brasileira. Que possamos ser conduzidos pelo teu Espírito ao arrependimento, à confissão de pecados e ao abandono. Ainda oramos, Senhor, para que o povo brasileiro seja tocado pelo teu Espírito, conduzido à confissão e arrependimento e à transformação de vida, e que assim haja um verdadeiro avivamento na nação brasileira. É assim que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo. Até a nossa próxima devocional dos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Um grande abraço a todos.